E isso aqui parece mentira, mas aconteceu de verdade. E continua acontecendo enquanto você assiste esse vídeo. Imagina a cena. Um médico com 30 anos de carreira, que já viu de tudo, que já tratou doenças raras, infecções absurdas, casos que parecem coisa de livro de ficção científica. Esse médico olha para o prontuário, olha para o paciente, olha para o colega do lado e fala baixinho: "Eu nunca vi nada assim." E não foi uma vez. Não foi um caso isolado num canto do país. Foram vários, em estados diferentes, em hospitais diferentes, com pessoas completamente diferentes entre si. Brasil, a gente tem um problema. Mas vamos por partes, porque essa história merece ser contada direito. Tudo começa de forma inocente, quase ridícula de tão comum. A pessoa acorda, parece que está bem, faz as coisas do dia a dia. Talvez sinta um cansaço a mais. Talvez uma dorzinha aqui, um mal-estar ali. Nada que justifique preocupação. Nada que um comprimido não resolva, né? Só que não. Aí os dias passam. E o que era um cansaço vira uma exaustão que não vai embora com sono. O que era um mal-estar vira algo que a pessoa não consegue nem descrever direito pro médico. Doutor, eu tô me sentindo diferente. Diferente como? Não sei. Só diferente. E é aí que começa o pesadelo. Os exames voltam. Tudo dentro do normal. Hemograma normal. Pressão boa. Raio-x limpo. Médico fala: "O senhor tá bem, pode ir para casa." E a pessoa vai. E o problema continua. Isso se repete. Uma vez, duas, três. Cada consulta é igual à anterior. Cada resultado normal. E o paciente cada vez pior. Foi quando especialistas de diferentes áreas começaram a trocar informações que a ficha caiu. Eles não estavam lidando com casos isolados. Estavam lidando com padrão. E padrão, em medicina, assusta muito mais do que caso único. Os especialistas começaram a mapear. Quem são essas pessoas? O que elas têm em comum? Onde vivem? O que comem? O que fazem? E aí vieram as primeiras revelações. Algumas dessas pessoas nunca tinham se encontrado. Moravam em cidades diferentes, levavam vidas completamente distintas, mas compartilhavam algo. Algo que, num primeiro momento, parecia irrelevante. Tão pequeno, tão cotidiano, que ninguém nem considerou como pista no começo. Mas em medicina, às vezes é exatamente o óbvio que a gente ignora. Enquanto os especialistas corriam contra o tempo tentando entender o que estava acontecendo, as redes sociais explodiram. Relatos começaram a aparecer. Pessoas descrevendo sintomas parecidos, sem se conhecer, sem combinar. E a internet fez o que a internet faz. Amplificou tudo. O medo se espalhou mais rápido do que qualquer vírus. Aí veio a virada que ninguém esperava. Um pesquisador, no instituto no interior do Brasil, estava estudando algo completamente diferente quando bateu os olhos num dado e ficou paralisado. Não era sobre doenças infecciosas. Não era sobre genética. Era sobre comportamento. Sobre habito. Sobre aquela coisa que todo mundo faz e ninguém pensa duas vezes. Ele levou os dados pro chefe. O chefe levou para uma reunião maior. E numa sala com médicos, epidemiologistas e pesquisadores, alguém finalmente falou o que todo mundo estava pensando, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. A causa possível desse surto misterioso não vinha de fora. Vinha de dentro. Dos próprios hábitos das pessoas. Da rotina que a gente acha que é saudável, normal, inofensiva. E isso, minha gente, é assustador em outro nível. Porque vírus a gente aprende a temer. Bactéria tem tratamento. Mas como você se protege de algo que você mesmo faz, sem saber, achando que está fazendo certo? Os médicos começaram a orientar os pacientes. Mudanças simples. Às vezes absurdamente simples. E os resultados foram chegando. Alguns casos melhoraram. Outros levaram mais tempo. Mas a melhora era real, documentada, repetida. O surto começou a ser controlado. Não resolvido, controlado. Porque até hoje existem perguntas sem resposta. Existem casos que fogem do padrão. Existem pessoas que seguiram todas as orientações e ainda assim continuam mal. E é por isso que os especialistas estão em alerta máximo. O recado que eles querem que chegue para todo mundo é simples e direto. Preste atenção no seu corpo. Não ignore sinais que parecem banais. Não se contente com tá tudo bem nos exames se você não está se sentindo bem. Insista. Busque segunda opinião. Fale com especialistas. E mais importante,
Cuidado com a desinformação. Nas redes sociais, cada um virou especialista. Cada grupinho de família tem a cura milagrosa, o protocolo secreto, a vitamina que resolve tudo. Enquanto as pessoas seguem conselho de post sem autor, o problema real fica sem tratamento real. Esse surto misterioso que assustou especialistas no Brasil é um lembrete brutal de como a saúde é frágil, de como o corpo humano ainda guarda segredos que a ciência está aprendendo a decifrar, e de como a gente precisa ser protagonista do próprio cuidado, não espectador. A história ainda não terminou. Novos dados estão sendo coletados. Novos casos estão sendo monitorados. E as respostas que a medicina ainda não tem, ela está correndo para encontrar. Porque do outro lado de cada número numa planilha de pesquisa, existe uma pessoa real. Com família, com história, com medo. E essa pessoa merece uma resposta.